Olá, tudo bem? Sou o professor J.G. Rio Serra. Vamos falar sobre comportamento reprodutivo. Os animais, na época do acasalamento, isto é, no período em que estão férteis, apresentam comportamentos reprodutivos diversos, tais como a parada nupcial. O que é a parada nupcial? É a manifestação em atrair o parceiro através de cheiro, através de som ou de aspectos visuais, além das lutas também. A parada nupcial é um ritual efetuado por animais, como os insetos, para se identificarem com os outros da mesma espécie. Essa identificação pode ser feita através de cheiros, como os cachorros, de forma visual, como o pavão, ou auditiva, como os sapos e rãs. Dentre os sinais de reprodução que os seres vivos apresentam estão os sinais sonoros, sons que alguns animais emitem para atraírem um parceiro sexual. Esses sons geralmente são realizados pelos machos, com dois objetivos: atrair as fêmeas e afastar machos concorrentes. Esses sons também servem para determinar a amplitude de um território, pois um macho que tem um território grande, ele abrange também muitas fêmeas, e esse é o objetivo do acasalamento. Escutem agora alguns sons emitidos por animais no período do acasalamento. Vamos falar agora dos sinais olfativos, que são odores que normalmente as fêmeas liberam quando estão no período do cio e serve para atrair os machos. Você provavelmente vai poder observar, se você já viu alguma cachorrinha com aquele monte de cachorro atrás, isso nada mais é pelo fato que ela está no cio. E esse odor atrai diversos machos da região, ok? Prosseguiremos agora para os sinais visuais. Os sinais visuais nada mais são do que cores apelativas que os machos possuem para atrair as fêmeas. Nesse tipo de parada nupcial, a beleza é fundamental. Um grande animal que é ícone da sua beleza é o macho do pavão. Sim, somente o macho possui aquela cauda voluptuosa e colorida e serve para afastar outros machos e atrair as fêmeas. Devemos lembrar que os animais procuram sempre evitar os conflitos, evitar as lutas. Por isso, existem sempre métodos de tentar afastar o concorrente sem que haja o conflito físico. Como, por exemplo, emissão de sons, odores e sinais visuais. Mas caso isso não funcione, poderá inevitavelmente ocorrer o conflito físico. E esses conflitos, essas lutas, essas disputas entre animais têm como objetivo determinar o território. E esse território, ali aonde se encontram as fêmeas, que ele poderá vir a se acasalar. Precisamos entender como o nosso organismo funciona. O sistema reprodutor, nossos hormônios, as transformações que acontecem em cada fase de nossa vida, principalmente durante a adolescência. Entendendo o que se passa com o nosso corpo e com as outras pessoas, pois, ao nos conhecer e entender, facilitamos a nossa própria aceitação e também aprendemos a respeitar as diferenças que os outros nos impõem. Todo ser humano passa por uma fase complicada durante o seu crescimento. Essa fase é chamada de puberdade, onde meninas e meninos passam por transformações que nós já vamos ver em seguida. A puberdade nada mais é do que o período de transição entre a infância e a adolescência, no qual ocorre um desenvolvimento dos caracteres sexuais secundários. Nos homens, os caracteres sexuais secundários se manifestam da seguinte forma: com aumento de massa muscular, ombros largos com aumento do tórax e das espádulas, pelos no corpo e no rosto, mandíbulas grandes, voz grave e o surgimento do pomo de Adão, que é um caroço que os homens geralmente têm à frente da garganta, além do aparecimento de acne, que é nada mais do que essas espinhas que tanto atormentam os adolescentes. Já nas mulheres, acontece o crescimento dos seios, a presença de pelos pubianos e axilares, o alargamento da bacia, que serve para facilitar a passagem de uma provável criança, a menstruação e também a acne, além do acúmulo de tecido adiposo. Há também, em ambos os casos, a aceleração do crescimento, levando ao início das funções reprodutivas.
A puberdade é o processo que conduz o corpo à maturidade sexual, tornando o indivíduo capaz de se reproduzir. Ela abrange um amplo conjunto de modificações corporais e emocionais que ocorrem durante a adolescência, na transição entre a infância e a idade adulta. Nessa fase também surgem muitos questionamentos e conflitos. Por isso, a puberdade é marcada como um período de intensas mudanças físicas, mas também comportamentais. Esse pode ser um período mais difícil para uns que para outros, e conflitos internos e externos são comuns. Então, pessoal, como vocês puderam ver, a puberdade é um período crítico na vida de qualquer pessoa. A adolescência é a fase onde você se descobre seus gostos, hábitos, tendências. E é muito importante que haja paciência neste período, porque esta é uma fase em que os conflitos ocorrem externa, mas também internamente. Muitas vezes não há aceitação, muitas vezes aparecerá agora na sua tela um quadro comparativo, trazendo todas as características que tanto meninos quanto meninas apresentam na puberdade. Observem e façam uma leitura comigo. Vamos agora conhecer os sinais da puberdade, tanto nos meninos quanto nas meninas. Vamos começar pelos meninos. Nos meninos ocorre a mudança na voz, aparecimento de pelos no rosto e também a primeira ejaculação. O corpo tende a ficar com formas mais masculinas, como o ombro mais largo. Ocorre também o crescimento do esqueleto e o desenvolvimento das características sexuais, como pelos pubianos. Ocorre o crescimento de pés, mãos e músculos de formas mais rápidas, além, é claro, do aumento do testículo. Esse aumento ocorre porque o testículo antes estava inerte e agora ele passará a produzir os espermatozoides e dessa forma acontece o seu aumento. Já em relação às meninas, acontece o aparecimento dos brotos mamários, ou seja, os seios começam a crescer, o crescimento do esqueleto, o desenvolvimento das características sexuais, como pelos pubianos. A menarca é o último sinal. O que é a menarca? A menarca é a primeira menstruação da mulher. O corpo tende a ficar com formas mais femininas, mais acentuadas, como quadril maior e definição da cintura, além do crescimento de pés, mãos e músculos de formas mais rápidas. Em geral, a média da puberdade para os meninos ocorre aos 10,9 anos, enquanto para as meninas ocorre aos 9,7 anos. Por isso, aquela fala que nós escutamos, que as meninas amadurecem mais cedo, não é só um ditado, é realmente realidade. Então, pessoal, chegamos ao fim de mais uma aula. Nesta aula você aprendeu sobre comportamentos reprodutivos e também sobre puberdade e as dificuldades que essa fase gera para nós. Continue os seus estudos, acesse a plataforma Homeschool, ok? Até a próxima!